possa acompanhar a nossa aula de hoje, tá? Vou pedir para que vocês deixem o microfone aí desligado por enquanto, para a gente poder falar sobre a nossa aula aqui de funções inorgânicas, né? E por acaso aí, caso depois, mais para frente, vocês precisem fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, eu abro esse espaço para que vocês possam participar da aula, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Tá, o som tá legal? Beleza. Beleza. Tá legal. Legal. Tá ok, então. Então vamos lá. É a página 11 da Química 3? Ou Não, 4? Química 4. Química 4. Tá. Tá? Deixa só eu ver quem que pediu pra participar aqui. Tá. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai dar continuidade com o conteúdo sobre funções inorgânicas, tá? O que é uma função, gente, quando a gente fala dentro da química? Eu expliquei no vídeo da semana passada isso, mas vou só ressaltar hoje rapidamente para a gente poder entender basicamente aí esse tema que a gente vai estudar agora. Função, gente, a gente dá o nome de função para grupos de substâncias químicas que tenham características parecidas. Todo tipo de substância química ele vai apresentar algumas características, como, por exemplo, se ele reage com uma certa substância ou não, o que ele faz quando ele é misturado com água, o que acontece com ele em determinadas temperaturas. Tudo isso se refere às características que as substâncias químicas têm. A gente chama de função todo o grupo de substâncias químicas que tem características parecidas. É como se elas fossem, vamos fazer uma comparação assim, é como se elas fossem da mesma família, vamos pensar assim, como se elas fossem parentes, tá? Porque elas têm características parecidas. Nós começamos falando das funções inorgânicas dos ácidos, tá? Hoje a gente vai falar do segundo grupo de funções inorgânicas, que são as bases, beleza? Gente, o que é uma base, então? A base, a gente tem aí vários tipos de definições para uma base. A gente vai falar no final da aula aí as principais teorias relacionadas a ácidos e bases. Mas para a gente começar, a gente vai pegar a teoria que é mais geral, a teoria que é assim, a mais utilizada, aquela que é amplamente falada sobre ela, que é a definição proposta por um químico conhecido como Arrhenius, tá? Segundo essa teoria, base é toda e qualquer substância que, quando esteja em solução aquosa, ou seja, que esteja misturada com água, ela sofre um processo chamado de dissociação iônica, e dessa dissociação ela vai formar como único íon negativo, como único ânion, o íon hidroxila, que é o OH-, tá? Então aqui na imagem, vocês têm essa primeira imagem que está do lado esquerdo aí, onde ela mostra aqui o seguinte, olha aqui, a gente tem aqui, ó, essa substância aqui, ó, o YOH, que seria a minha base hipotética, tá? Essa base hipotética, se eu misturar ela à água, como está representado aqui na setinha, ela vai sofrer uma dissociação dos seus elementos químicos. Os elementos químicos que estão ligados, que estão unidos por ligações iônicas, eles vão se separar, formando um íon positivo, e esse íon positivo aqui ele muda de base para base, cada base forma um íon positivo diferente, mas como característica para qualquer base, gente, o íon negativo que ela vai formar quando ela está misturada com água sempre vai ser a hidroxila, sempre vai ser o OH-, tá? Isso é característica de todas as bases. A mesma coisa pode acontecer com essa base se eu aquecê-la, não necessariamente misturá-la com água, mas se eu aquecê-la, se eu fornecer temperatura a ela. Essa base também vai sofrer dissociação iônica, vai formar como íon positivo qualquer íon ali, que isso vai variar de base para base, e como íon negativo, o íon hidroxila. Deixa eu só responder ali no WhatsApp que perguntaram ali, gente. Só um minutinho. Então, gente, base é toda e qualquer substância então, que ela vai formar como único íon negativo o íon hidroxila. Continuando lá, pessoal. Aqui ao lado, no lado direito agora, a gente tem exemplo de duas bases, tá? A primeira base aqui ela é chamada de hidróxido de sódio.
e a de baixo é chamada de hidróxido de cálcio, tá? Se eu misturar o hidróxido de sódio em água, se eu colocar ele misturado com água, vai ocorrer um processo de dissociação iônica, e nesse processo de dissociação iônica vai formar como íon positivo o sódio e como íon negativo a hidroxila, tá? Isso é característica das bases. Aí também, gente, nós temos embaixo o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, quando ele está misturado com água, ele também vai sofrer esse processo de dissociação iônica, formando como íon positivo o íon cálcio, o cátion, conhecido como cálcio, e duas hidroxilas, dois OH-, tá? Isso também vai caracterizar o hidróxido de cálcio, segundo a definição de Arrhenius, como uma base, beleza? Aí a gente faz algumas classificações das bases quanto a algumas características que elas apresentam, tá? Primeira classificação que a gente vai fazer é de acordo com o número de hidroxilas. De acordo com o número de hidroxilas, a gente classifica uma base quanto monobases, dibases, tribases ou polibases. O que vai ser usado para fazer essa definição? Vai ser usada a quantidade de hidroxilas que essa base forma quando ela sofrer a dissociação iônica. Se, por exemplo, uma base forma uma única hidroxila, se ela forma um único OH- depois que sofrer a dissociação, ela é uma monobase. Se ela formar duas hidroxilas, ela é uma dibase. Se ela forma 3 hidroxilas, ela é uma tribase. E se ela forma mais do que 3, 4, 5 ou mais aí, ela vai ser chamada de polibase, tá? Vou voltar o slide aqui só um pouquinho. Aliás, nem vou precisar voltar, vou pegar como exemplo aqui ao lado, ó, nessa imagem aqui do lado. Olha aqui a primeira base, o hidróxido de sódio. Quando ela sofre a dissociação iônica, ela forma uma única hidroxila, um único OH-. Portanto, ela é uma monobase. Já de baixo aqui, ó, o hidróxido de cálcio. Quando ela sofre dissociação iônica, percebam que aqui, ó, no produto gerado na dissociação iônica tem duas hidroxilas. Então, o hidróxido de cálcio ele é uma dibase. Já o hidróxido de alumínio, que está aqui embaixo, ele forma 3 hidroxilas quando ele sofre dissociação iônica. Consequentemente, ele vai ser classificado como uma tribase. O segundo critério que a gente vai utilizar aí para fazer essa classificação das bases é com relação à solubilidade dela, ou seja, a capacidade que ela tem de se dissolver em água, tá? Essas bases, elas vão ser classificadas em bases. Elas vão ser classificadas em bases solúveis, pouco solúveis ou insolúveis, tá? Como que a gente vai saber qual é a classificação da base com relação à sua solubilidade, gente? É bem fácil esse critério. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai classificar em bases solúveis toda e qualquer base. Só um minutinho, gente. Mari. A gente chama de bases solúveis, pessoal, toda e qualquer base que seja formada pelo o íon positivo dela seja um metal alcalino. O que é metal alcalino, pessoal? É aquele grupo da tabela periódica, aquela família da tabela periódica que está na primeira coluna. Todo mundo que é da família 1 da tabela periódica é metal alcalino. Toda base que for formada por metal alcalino, que o íon positivo seja da família 1 da tabela periódica, é uma base solúvel, tá? As bases que são pouco solúveis são aquelas que são formadas por metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos, eles estão na família 2 da tabela periódica, na família 2A da tabela periódica. A única exceção aqui vai ser o magnésio. O magnésio está na família 2, só que ele não forma uma base solúvel, ele forma uma base insolúvel, tá? E as bases insolúveis são todas aquelas em que o elemento químico que estiver ligado à hidroxila não for nem da família 1 e nem da família 2, for de qualquer outra família da tabela periódica, for qualquer outro elemento químico metálico, tá?
E aí a gente tem que falar também do hidróxido de amônio, que é o NH4OH. O NH4OH ele forma uma base solúvel, tá? É uma base solúvel que não é formada por metal, tá? E a terceira forma de fazer a classificação da base é com relação à força dessa base. Com relação à força quer dizer, gente, quando a base sofrer o processo de dissociação iônica, esse processo aqui ó, de formação de dois íons, tem bases que formam uma grande quantidade de íons, porque elas se dissolvem muito bem, e tem bases que formam uma pequena quantidade de íons, porque elas não se dissolvem tão bem. Por exemplo, as duas primeiras aqui, ó, o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio, elas formam bastante íons quando estão misturadas em água. Então elas são bases fortes. Já o hidróxido de alumínio, ele não forma muitos íons quando eles estão misturados em água. Portanto, ele é considerado como uma base fraca, tá? Para a gente poder utilizar aí, esse conceito de base forte e base fraca, a gente precisa saber um pouco sobre grau de ionização. Bases fortes são todas aquelas que o grau de ionização for maior que 95%, e bases fracas são aquelas que o grau de ionização for menor do que 5%. Para ficar mais fácil, a gente pode utilizar o mesmo conceito que a gente usou ali em solubilidade. Bases fortes são aquelas que são feitas, que o íon positivo delas, o íon que está ligado à hidroxila, ele é do grupo dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, tá? Já bases fracas são aquelas em que o íon que está ligado a ela não é de nenhum dos grupos que foi falado anteriormente. Não é nem da família 1 e nem da família 2 da tabela periódica. Até aqui está tudo tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tá indo. Os demais aí que estão na sala, se quiserem perguntar alguma coisa, gente? Não? Então vamos continuar aqui. Nomenclatura das bases. Como que a gente faz para determinar o nome de uma base, tá, gente? Eu falei ali, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Como é que fica o nome? Como é que a gente faz para dar um nome para uma base, tá, gente? É bem fácil aqui para a gente dar um nome para uma base. Como que vai ficar o nome da base? A gente tem essa regrinha geral aqui em cima, ó, no quadrinho branco aqui. O nome de uma base vai ser dado da seguinte maneira. A gente vai escrever lá, hidróxido. Toda a base, o nome começa com hidróxido. Aí, D. E na frente a gente vai pôr o nome do elemento químico que está ligado com a hidroxila, tá? Por exemplo, aqui, ó, na primeira base. A gente tem aqui, ó, a hidroxila. E ligado a essa hidroxila, a gente tem o elemento químico sódio, tá? Portanto, o nome dessa base vai ser hidróxido de sódio, porque o elemento químico ligado à hidroxila é o sódio. A base de baixo aqui, ó, o elemento químico ligado à hidroxila é o cálcio. Portanto, o nome dessa base fica hidróxido de cálcio. E agora aqui embaixo a gente tem dois exemplos aqui, ó, duas bases diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, que é o ferro. Mas na primeira, o ferro ele se liga com duas hidroxilas, e no segundo, o ferro se liga com 3 hidroxilas, tá, gente? Nesse caso aqui, existem duas formas da gente dar um nome para a base, tá? A primeira é a seguinte, a gente vai colocar lá hidróxido de ferro. E na frente do ferro, a gente vai colocar o número de hidroxilas que estão ligadas nele, em algarismos romanos, tá? Em números romanos. Se, por exemplo, tiver duas hidroxilas, o nome fica hidróxido de ferro 2. Se tiver 3 hidroxilas, o nome fica hidróxido de ferro 3, tá? Se fosse 4, ficaria hidróxido de, o nome do elemento químico, 4 na frente, tá? Ou então a gente pode dar uma nomenclatura que é mais informal, não é uma nomenclatura muito formal, que é essa que está aqui do lado, ó. No primeiro exemplo, onde o ferro está ligado a duas hidroxilas, a gente vai colocar o nome hidróxido ferroso, sem o D, e daí acrescenta o oso no final, fica hidróxido ferroso. E no segundo exemplo, onde o ferro está ligado com 3 hidroxilas, a gente dá o nome de hidróxido férrico. Tira o D e acrescenta ico no final do nome do ferro, tá? Fica hidróxido férrico. Para todas as bases que formarem mais de duas, aliás, mais de uma, formarem 2 ou 3 bases diferentes, a gente sempre vai usar essa nomenclatura, tá? Para aquela que tiver o menor número de hidroxilas, a gente coloca
oso no final do nome. Aquela que tiver o maior número de hidroxilas, a gente coloca ico no final do nome, tá? Aplicação de algumas bases aí. Para que são utilizados esses elementos químicos conhecidos como bases, pertencentes a funções químicas das bases aí no nosso dia a dia, tá? Eu coloquei aqui no slide exemplo de 4 bases que são utilizadas aí basicamente no nosso dia a dia. O primeiro é o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele é uma base muito utilizada na fabricação de sabão, tá? Quem tem aí, por exemplo, quem faz vó em casa que faz sabão caseiro, ou a pai, a mãe aí que faz sabão caseiro, já deve ter ouvido falar de hidróxido de sódio. Geralmente o pessoal compra isso no mercado com o nome de soda cáustica, tá? A soda cáustica nada mais é do que uma base conhecida como hidróxido de sódio. E ela também é utilizada na fabricação de corantes, tá? Para produzir corantes, principalmente corantes para roupas. O segundo exemplo ali é o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. O NH4OH ele é muito utilizado como produto de limpeza, gente. Vocês provavelmente não devem conhecer porque hoje em dia já não se utiliza tanto isso, mas há um bom tempo atrás, esse produto aqui ele era vendido com o nome de amoníaco no mercado. E ele era muito utilizado para fazer desinfecção de superfícies, ou seja, para passar lá na mesa, para passar no chão, para passar em algum local e eliminar os micro-organismos que estavam presentes naquela região, tá? O hidróxido de amônio também pode ser utilizado como fertilizante na agricultura, tá? Ele é aplicado no solo para fornecer amônia para o solo, que é muito importante para o crescimento das plantas. E ele também pode ser utilizado na indústria têxtil para fabricação de roupas e ainda como produção de sais de amônio. Esses sais de amônio vão ser utilizados aí para a fabricação de medicamentos e outros produtos também, tá? O terceiro tipo de base aí mais presente no nosso dia a dia é o hidróxido de magnésio. Esse daqui é vendido na farmácia com o nome de leite de magnésia, tá? O hidróxido de magnésio ele é muito utilizado como laxante para quem tem problemas aí de prisão de ventre ou como antiácido. Quando o indivíduo está com muita azia, ele toma hidróxido de magnésio para melhorar a azia, porque o hidróxido de magnésio, a gente vai ver depois, mais para frente, que ele promove reações de neutralização com os ácidos e faz com que o ácido perca sua capacidade ali de corrosiva, digamos assim. E o último tipo é o hidróxido de cálcio, tá? O hidróxido de cálcio ele é vendido aí em lojas de materiais de construção com o nome de cal hidratada ou cal apagada também, tá? O hidróxido de cálcio ele é utilizado para fazer aí o cal fino, sabe? Para calfinar parede, calfinar muro, calfinar construção civil. Toda vez que vai aplicar ali um cal fino na parede ou na região ali onde está sendo construída, vai se utilizar a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, tá? E também é utilizado na purificação do açúcar, quando faz lá na indústria alcooleira, quando se extrai o açúcar da cana-de-açúcar, para poder fazer a purificação desse açúcar e, consequentemente, ensacar eles para venda, utiliza-se um pouco de hidróxido de cálcio. Agora, para concluir nossa aula, a gente vai falar das teorias modernas de ácido e base. Até aqui, quando a gente falou lá sobre ácidos, na aula da semana passada, e base na aula de hoje, eu usei a definição de Arrhenius, que é essa primeira que está ali em cima. Ó. Ácido é toda substância que libera como único íon positivo o hidroxônio, e base é toda substância que libera como único íon negativo a hidroxila. Tá? Essas duas definições a gente já falou aí nas aulas anteriores, tanto na aula passada para ácidos, quanto na aula de hoje sobre bases. Tá? Mas essa teoria ela é muito simplista, tá? Ela não consegue abranger todas as substâncias que atuam como ácidos ou como bases. Por isso, com o tempo, novas teorias sobre o que é um ácido e sobre o que é uma base foram sendo criadas. Tá? Uma teoria que veio depois e que consegue abranger um número maior de substâncias que podem ser classificadas como ácidos e bases é a teoria de Bronsted-Lowry. Nessa teoria, ela considera a capacidade de doar e de receber íons hidrogênios, de receber H+, tá? Para essa teoria, ácido é toda e qualquer substância que doa prótons, que doa H+ durante uma reação química. Bases
É toda e qualquer substância capaz de receber esses prótons durante uma reação química, tá? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, no nosso slide de uma reação química ocorrendo entre o HCl, o NH3, formando NH4 e Cl-, tá? O íon Cl-, o íon chamado de cloreto. Percebam que nessa reação química aqui, ó, o hidrogênio que estava no cloro, ele sai do HCl, que estava junto com o cloro, e passa para o NH3, para formar a substância NH4. E o cloro, como ele ficou sem o hidrogênio, ele fica na sua forma iônica, na forma de cloreto. Então, o HCl doou o seu H+, doou o seu hidrogênio para o NH3. Dessa maneira, para essa teoria de Bronsted-Lowry, como o HCl é capaz de doar íons de hidrogênios, ele é um ácido de Bronsted-Lowry. O NH3, como ele ganhou o hidrogênio do HCl, ele vai ser uma base de Bronsted-Lowry, porque ele recebeu o hidrogênio. Percebam que agora, aqui, ó, o NH3 ele é chamado de base, mas ele não se inclui no conceito de arrênios, porque ele não forma hidroxila se ele for misturado com água. Mas segundo o conceito de Bronsted-Lowry, por ele ser capaz de receber hidrogênios durante uma reação química, ele é sim um exemplo de base, tá? Toda vez que a gente fala de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a gente tem aqui, ó, o ácido e a base formando dois tipos de produtos. Se a reação ocorresse no sentido inverso, no sentido contrário, o Cl, o cloreto, reagindo com o amônio, que é o NH4, agora o NH4 iria doar o hidrogênio para o Cl e formar o HCl. E como o NH4 iria perder um hidrogênio, ele iria formar o NH3. Então aqui do outro lado da reação a gente também tem dois ácidos, tem um ácido e uma base. O Cl, como ele vai receber o hidrogênio do NH4, consequentemente ele é uma base de Bronsted-Lowry, o Cl-. O NH4, como ele está doando um hidrogênio para o Cl-, ele vai representar um ácido de Bronsted-Lowry. Por isso, quando a gente fala dessa teoria de ácidos e bases, a gente tem o que é chamado de pares conjugados. O que é um par conjugado, gente? Olha aqui, ó, o HCl aqui, no lado dos reagentes, ele atua como um ácido, porque ele doa hidrogênios. Agora aqui, ó, no lado dos produtos, ele atua como uma base, porque ele recebe íons hidrogênios. Então eu digo que aqui, ó, o HCl e o íon cloreto, eles formam um par conjugado ácido-base. A mesma coisa vale aqui, ó. O NH3 aqui, ele recebe hidrogênio, portanto ele é uma base. Já o NH4 do outro lado da reação, ele doa hidrogênios, portanto ele é um ácido. Assim a gente tem que essas duas substâncias, elas formam um par conjugado, ácido e base também, tá? E para finalizar, nossa última definição de ácidos e bases é a definição mais ampla de todas. Aquela que consegue englobar o maior número de substâncias químicas possíveis dentro dos conceitos de ácidos e bases, que é a definição de Lewis, tá? Lewis, ele não considera a doação de prótons e nem a formação de hidrogênio ou hidroxila. Para Lewis, uma substância que seja ácida ou que seja básica é toda e qualquer espécie química capaz de doar ou de receber um par de elétrons durante uma reação química. Toda vez que ocorrer doação ou recepção de pares eletrônicos durante uma reação química, a gente vai ter a formação de ácidos e bases consequentemente, tá? Olha aqui nesse exemplo, onde a gente tem o trifluoreto de boro e o amônio, tá? Essas duas substâncias, quando elas reagem, elas vão formar esse produto aqui. Para que essa reação química aconteça, observem aqui, ó, o nitrogênio do amônio, ele tem um par de elétrons livres, um par de elétrons que não estão fazendo ligação química. Para que essa ligação ela se processe, esse par de elétrons do nitrogênio aqui vai realizar uma ligação covalente com o bromo do tipo de ligação dativa, onde o par eletrônico inteiro aqui, ó, do N
vai ser compartilhado com o boro. Desculpa, aqui não é bromo, é boro, tá? Com o boro. Consequentemente, o NH3 ele está doando um par eletrônico para o BF3 para formar essa substância. Se o NH3 está doando um par eletrônico, ele vai ser uma base de Lewis, porque segundo Lewis, base é toda e qualquer substância capaz de doar pares eletrônicos numa ligação química. O B aqui, ó, como ele está recebendo esse par eletrônico, ele é considerado como um ácido de Lewis, porque consequentemente ele é capaz de receber pares eletrônicos durante uma ligação química. Certo? Pessoal, nossa aula aí era isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém precisa tirar alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa que a gente falou na nossa aula aí, que a gente precise comentar um pouquinho melhor? Essa é a hora, gente. Se alguém tiver dúvida, a hora é agora para tirar essas dúvidas. Quem quiser aí, liga o microfone, manda uma mensagem no chat ali, quem tiver com vergonha de falar. Se não entendeu, pode falar aí que a gente vai tentar ver aí o que está com dificuldade. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Pega a apostila de vocês, gente, quem tiver com a apostila fácil aí, e abre a apostila lá na página 15. Vejam se quem está com a apostila fácil aí. Abre lá na página 15, gente. E aí lá na página 15 eu vou fazer com vocês ali um exercíciozinho só para a gente poder fixar bem esse conceito de ácidos e bases, beleza? Primeira coisa, gente, vamos pegar lá o exercício de número 10, onde é para a gente escrever o nome das bases, tá? Alguém tá com a apostila aí? Tem alguém que tá com a apostila? Eu vou tentar achar a apostila de vocês aqui no site do Dom Bosco, gente, para a gente poder... para que todo mundo possa acompanhar, mesmo quem esteja sem a apostila perto aí. Deixa só eu entrar no site do Dom Bosco aqui para baixar a apostila de vocês e poder mostrar para vocês. Só um minutinho. Então olhem ali, gente, no exercício número 10 da apostila de vocês. Enquanto eu estou procurando a apostila de vocês aqui, quem já está com a apostila, olha lá no exercício de número 10, onde é para a gente indicar o nome das bases, tá? Lá na página 15, apostila 4, página 15, exercício de número 10. A primeira base lá, o NaOH, a gente tem que dar um nome para ela. Alguém consegue me dizer como é que ficaria o nome dessa substância? Quem conseguir lembrar aí, ou quem conseguir fazer, escreve aí no chat, ou abre o microfone aí e fala para nós aí. Qual que é o nome dessa substância? Alguém conseguiu fazer aí, pessoal? Tem alguém me ouvindo aí, gente? Isso, ó, a Milena colocou lá no chat, gente. Olha lá no chat qual foi a resposta que a Milena colocou. Vê lá se a resposta da Milena tá correta, se é compatível com o que vocês acreditam ser a resposta correta aí.
Acharam lá a resposta da Milena? Todo mundo concorda com ela que o nome da base é hidróxido de sódio? Isso, gente, a resposta da Milena ela tá correta sim, tá? O nome da base ali do NaOH é hidróxido de sódio mesmo, tá? Vamos lá, achei aqui a apostila de vocês, vou compartilhar com vocês. Para que quem não tá com a apostila aí possa acompanhar com a gente também. Tá aparecendo aí para vocês a apostila? Deixa eu ampliar aqui. Vamos lá, gente, o segundo ali, ó. A segunda base, o BeOH2. Como é que fica o nome dessa base? BeOH2. Como que fica o nome da base ali? BeOH2. Vou mudar aqui para vocês o que eu estou apresentando e vou colocar uma outra tela aqui que vai ajudar vocês a ver melhor ali o nome das bases, tá? Olha ali, como é que é o nome do Be ali na tabela periódica, gente? Como que é o nome da substância Be aí na tabela periódica? É o berílio. Então o nome fica hidróxido de berílio. Muito bem. Na letra C ali, como é que fica o nome daquela base? Do AlOH3. Como que é o nome dessa base aí? Olha lá na tabela periódica, qual que é o nome do Al? Como que é o nome do elemento químico que tem símbolo Al? O nome fica hidróxido de alumínio. Muito bem aí, ó. Só a Milena tá participando lá no chat, gente. Tem que... os demais aí que estão na sala também tem que ir lá jogar uma respostinha ali, tá, gente? Agora vem aquela parte que a gente comentou lá na nossa... naquela parte sobre a nomenclatura das bases. A gente tem duas bases ali. As duas são feitas de Ni. Tem o NiOH2 e o NiOH3. Como que é o nome da primeira, do NiOH2? Como que fica o nome dela? Hidróxido do quê? Como fica o nome da primeira base lá? Hidróxido de níquel. Muito bem, hidróxido de níquel. Só que tem duas bases que são feitas de níquel. Como é que vai ficar o nome da primeira, do NiOH2? Fica hidróxido de níquel. E o que eu tenho que colocar no nome ainda? Isso. Colocar o 2 em algarismos romanos. Então vai ficar hidróxido de níquel 2. Ou eu posso escrever de outra forma. Como aqui tem menos hidroxilas do que na outra, o nome pode ficar assim, ó, hidróxido niqueloso. Tira o 2 e acrescenta oso no final do nome, tá? E na última ali, como é que fica o nome dela? Qual que é o nome da base? NiOH3. Qual vai ser o nome dessa base aí, pessoal? Da última aí, da letra E. O nome vai ser hidróxido de níquel. E o que eu vou acrescentar no final do nome? 3, muito bem. Ou na outra forma de escrever o nome, como é que ficaria o nome? Na outra forma, hidróxido o quê? O que eu vou acrescentar no finalzinho do nome, como ele tem uma quantidade de hidroxilas maior? Ao invés de ser oso, eu vou acrescentar? Qual é o sufixo? Eu acrescento ico no final, tá? Então fica hidróxido niquélico, tá? Então,
A primeira lá de cima da letra D é hidróxido niqueloso ou hidróxido de níquel 2. E a de baixo da letra E é hidróxido de níquel 3 ou hidróxido niquélico. Grava isso aí, pessoal. Sempre que eu tenho duas bases feitas do mesmo metal, a que tem a menor quantidade de hidroxilas, eu vou colocar oso no final do nome. A que tem a maior quantidade de hidroxilas, eu vou colocar ico no final do nome, ficando então hidróxido niquélico ou hidróxido niqueloso. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão aí que queira falar com a gente, que queira sanar a dúvida, que queira perguntar, quer falar sobre alguma coisa do que a gente trabalhou na nossa aula de hoje, que por acaso vocês não tenham compreendido muito bem? Não? Mais alguém? Então, gente, já que vocês não têm dúvidas, eu vou finalizar nossa aula por aqui. Vou postar o vídeo lá no YouTube, gente, da nossa aula. Vai estar sem a minha cara, porque eu estou usando a câmera para poder aparecer aqui no Google Meet. Então não vai aparecer meu rosto lá no vídeo do YouTube. Mas se vocês tiverem dúvidas, vai estar com áudio, vai estar com a apresentação. Vocês vão ver eu mexendo no meu computador aqui, eu entrando nas outras páginas aqui, mas isso é o de menos, tá? Vai estar lá toda a explicaçãozinha de novo de tudo que foi falado nessa aula de hoje. Se tiver dúvida, vai lá e recorre ao vídeo lá. Beleza, gente? Tchau, tchau pra vocês. Se vocês quiserem, estão liberados para ir tomar café. Tenham um bom dia e até a semana que vem. E não esqueçam de fazer a tarefa lá no Google Sala de Aulas. Eu vou postar a tarefa daqui a pouco. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.